Valeu, André. Chegou, deixa eu só dar um pouquinho aí de tempo que a gente já chama. Felipão. Ó o Clisma aí. Boa Tudo noite, bem? doutor André. Tudo bem, meu camarada? Tudo bem? Como Tá me ouvindo estamos? bem? Como é que tá aí? Imagem, som, tudo ok? Sua imagem está tranquila, a minha Que também? bom. Tô com uma música aqui. Bacana. Eu aprendi que eu tenho que colocar uma música antes de iniciar, entendeu? É. É. André, deixa a galera chegar mais um pouco aí. Deixa eu te falar, a gente já conversou outras vezes, mas eu não te expliquei exatamente o que é a feira. A Feira do Empreendedor Digital foi um evento que a gente realizou aqui em setembro do ano passado. A Uhum. princípio, a intenção era muito simples, era só dar visibilidade às pessoas que estavam empreendendo de forma formalmente ou informalmente nas redes sociais, que estavam fazendo alguma comercialização de algum produto. Eu fiz uma pequena busca e de repente achei muita gente fazendo a mesma coisa. E aí a intenção era, vamos reunir esse pessoal, botar no mesmo espaço para a gente ver como seria a visibilidade disso. E foi um sucesso, cara. Um negócio assim que fugiu do que a gente imaginava, foi muito além. E aí desde então a gente vem trabalhando, batendo um papo com essa turma, vem tentando compartilhar conhecimento, trazendo gente bacana para dividir isso com a gente também, para dar um suporte. Tem umas histórias legais também que a gente tem trazido, alguns empreendedores de outras regiões e tal. Como também valorizando muito as pessoas daqui da cidade, porque são histórias muito parecidas, entendeu? E dá pra gente extrair coisas assim muito bacanas. Hoje a gente vai falar sobre essa lei que está em vigor desde o ano passado e que ela dá uma mudada legal aí nas coisas. Eu não sei, eu não quero fazer aqui um comentário, é uma coisa crítica, entendeu? Até porque eu vi várias coisas sobre ela. Mas como você é advogado, se você quiser exprimir a opinião, tudo bem, fique à vontade. O tema é você que guia, tá? Nosso bate-papo são 50 minutos e, e depois que a gente salva essa live, ela vai ficar salva no feed, né, no IGTV e também no canal nosso do YouTube chamado Inspiração Coruja. Então, Bacana. André, vai chamando aqui as pessoas, o Instagram está anunciando para as pessoas, chamando e tal, mas se você quiser começar se apresentando, e aí a gente vai contornando o tema até você ver, aí a gente vai vendo aqui a temperatura, né, o termômetro, se tiver pergunta, alguma coisa, eu vou passando, tá bom? Fique à vontade, meu camarada, se Perfeito. apresente e siga aí o bate-papo. Perfeito. Então, primeiro, Luiz, queria agradecer o convite, essa conexão distante que nós estamos fazendo aqui, né? Mas a internet tem encurtado tudo, né? E, enfim, eu acho que o momento é esse mesmo, da gente trazer conhecimento, discutir novas questões, porque é, nunca antes a gente teve uma oportunidade tão boa, né, de fazer essa troca. Então, acho importante isso. Então, mais uma vez, Luiz, muito obrigado. Me apresentando, meu nome é André Torres, eu sou advogado, atuo aqui em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Macaé, para quem não conhece, é uma cidade que tem uma inclinação mais forte para a indústria do petróleo, mas também, em paralelo, a gente acaba também tendo aí uma atividade de comércio forte, a universidade, enfim, tudo isso vem de alguma forma cercando, né? Eu sou formado em Direito pela UF, a Universidade Federal Fluminense, sou especialista em Direito Civil pela PUC Minas, pós-graduando em Direito do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes, atualmente também estou presidente da Comissão AB Jovem da 15ª Subseção, aqui de Macaé, e também participo juntamente com o Luiz
do Café com RH, que é um projeto muito interessante da Faculdade de Administração e que busca exatamente, né, Luiz, discutir alguns temas muito importantes com viés acadêmico, mas também com pinceladas, com práticas e experiências pessoais, o que acontece mesmo, de forma a fazer essa ponte, né, com o mercado em si. E porque a lei é uma coisa, né, a academia é uma coisa e na prática tudo muda. Então, esse é o cenário. Eu estou muito feliz de fazer parte daquele grupo, tá? Eu não me canso de prestar atenção e de aprender. Porque uma outra coisa curiosa, André, a gente começou essas lives em janeiro. Em janeiro a gente começou as lives, antes dessa onda de pandemia e tal. Por um camarada que está aqui, que é o Felipe Getúlio, que me incentivou e vamos bater um papo com a galera via internet, fazer uma live e tal. E a primeira live que eu fiz foi com ele, inclusive. A gente foi falar de planejamento estratégico. E desde então, cara, o negócio tem tomado uma proporção e eu já faço o calendário do mês todo, entendeu? Então o negócio tá. Eu acho que é caminho sem volta. É uma forma de você estar se comunicando com o público, é uma forma de você estar mostrando um pouco do que você tem ali para dividir e tal. Eu acho que é caminho sem volta. Outro dia eu fiz uma live, a menina disse, porque as lives dos cantores eu acho que vai parar. Eu digo, eu acho que não. Eu acho que é um feeling de mercado excelente aí para lançamento de tudo. Vamos começar Mas até a vamos lá, cobrar, né? né? Daqui a pouco cobram, né? Daqui a pouco começa a cobrar, vai ter stream só para isso, enfim, tem mercado, né, cara? Tem mercado, tá aí disponível, então vamos investir. André, o que é essa lei, meu caro? Por que que essa lei? Primeiro, por que que ela é chamada de Lei da Liberdade Econômica? Perfeito. Vamos lá. É uma pergunta É uma importante, onda, né? né? Porque eu fiz a divulgação e uma pessoa logo me perguntou assim: e no Brasil nós temos liberdade econômica? Aí eu, No Brasil a gente precisa de uma lei para garantir alguma coisa relacionada à liberdade econômica, aí né? eu disse: Mas mais tarde enfim, passa lá e dá uma olhada no bate-papo da gente que você vai entender. Fala lá, André, exato. fica à vontade. Vamos lá. Essa lei, na realidade, Luiz, ela surgiu inicialmente como uma medida provisória. Ela foi uma medida provisória que foi expedida pelo presidente da República e, como uma medida provisória, ela tem uma vigência de, no máximo, 120 dias. 60 dias, prorrogáveis por mais 60. E aí o Congresso Nacional ele tem que votar essa medida provisória para saber se ela vai ser convertida em lei e aí ela vai permanecer no nosso ordenamento ou se ela vai morrer depois dos 120 dias. O que aconteceu foi que a medida provisória que instituiu, foi chamada MP da Liberdade Econômica, ela virou lei. Mas o Congresso, naturalmente, ele fez diversas adaptações, retiradas, enfim. Quando vai para o Congresso, tudo muda, né? De uma forma absolutamente limitada. Mas essa lei conseguiu ser aprovada com algumas, né, com algumas questões ainda até polêmicas, outras nem tanto, mas enfim. E aí, o porquê dela chamar Lei da Liberdade Econômica? Você bem diz, Luiz, você bem disse, na verdade, que ela entrou em vigor, foi em setembro de 2019, né, já está em vigor, já está valendo, e ela foi chamada de Lei da Liberdade Econômica porque a grande ideia, a essência dela é desburocratizar algumas questões que o Estado, nesse momento, infelizmente, ele implementa em relação às empresas, ao empreendedorismo, de modo exatamente a propiciar o desenvolvimento do empreendedorismo. Então, é diminuir a rigidez de algumas regras que, porventura, não sejam tão necessárias assim. Em outros pontos, buscar uma digitalização de documentos públicos, uma informatização, enfim. O trabalho dela é fazer com que o Estado intervenha em alguns campos de atuação menos, o mínimo possível. Né? É um dos princípios, inclusive, dessa lei, a intervenção mínima em algumas atividades. Nós sabemos que em outras, o Estado tem que ter uma rigidez muito maior, um controle muito maior, porque ela gera um impacto, por exemplo, no meio ambiente, enfim. Mas outras empresas, outros segmentos, não. Essas empresas, então, elas poderiam sim ser incentivadas a desempenhar a sua função social, que é exatamente gerar emprego, gerar riqueza, desenvolver o país e
de uma forma menos burocrática, com menos entraves, menos cascas de banana, para que o empreendedor consiga desempenhar o seu papel na sociedade, que é um papel de transformação, né? Uhum. Então, em resumo, é mais ou menos isso que tenta trazer a nova lei. E quando você fala em digitalização, essa questão de informatização, facilitar, desburocratizar, primeiro é o caminho, não dá, a gente burocratiza muito, é muito cada um que cria suas regras e você quando vai abrir uma empresa é um amontoado de documentação e de sistemas para você se inserir que complica. E mais ainda quando você vai fechar. Eu vi que ela otimiza, né? Ela tira a obrigatoriedade de vários documentos que antes eram tinha toda a sistemática para você conseguir lá adquirir. Ela dá uma otimizada nisso, uma facilidade, né? Uma facilitação em relação a esses, como é que vocês chamam no direito? Tem um nomezinho aí que vocês dão para esses documentos que a gente tem que tirar. Eu esqueci aqui agora. Alvará. Entre eles está o alvará, mas tem um nomezinho aí que você que tá. Viajei aqui, fugi totalmente. Eu não anotei aquele nomezinho. Mas tem um nomezinho aí que dá para essas certidões, documentos e tal, premissas e tal, que você as regrinhas básicas. O alvará ele deixa de ser necessário? Então, vamos lá. A lei, ela instituiu o seguinte: empresas que exercem atividades de baixo risco, e aí é um conceito também subjetivo. O que seria baixo risco? Uma borracharia, de repente, é baixo risco? Um salão de beleza? Um bar? Ou uma empresa que vende algum utensílio? Enfim, empresas que exercem atividades de baixo risco, desde que elas exercitam essa atividade na sua própria propriedade, ou seja, na propriedade privada, ou de um terceiro, mas privado, que conceda essa propriedade para o desempenho da função, elas estariam, nesse momento, dispensadas de, como eu digo, de dar entrada, né? Dispensadas da necessidade do alvará e da licença para desempenhar o seu papel. Então, tanto para abrir quanto para desempenhar, né? Porque geralmente na abertura se cobra e depois, ano a ano, você tem que ir pagando novas taxas, enfim. Isso foi uma maneira que a lei encontrou, Luiz, de incentivar o empreendedorismo, sobretudo dos pequenos empreendedores, né? Porque o baixo risco, apesar de ser subjetivo, ele ficou a cargo do poder público para, de alguma forma, regulamentar e explicar quais, então, seriam as empresas de baixo risco. E houve já essa regulamentação, já há uma resolução por parte do Executivo Federal, e essa resolução, Luiz, ela traz quase 300 atividades, ela lista todas as atividades que estariam abarcadas, portanto, por essa dispensa de alvará e licença para poder desempenhar o seu papel. Até aí, ótimo, uma excelente questão. Mas temos, como tudo no direito, uma ressalva, temos um porém. Nesse caso, Luiz, por se tratar de uma competência que também é de estados e de municípios, nós chamamos de uma competência concorrencial para poder legislar, essa resolução, com essa lista de atividades, ela tem que ser ratificada pelo município, na sua realidade local. O que acontece é que muitos municípios não fizeram ainda esse acolhimento dessas atividades. Nós temos aí um exemplo, existem outros, mas o município de Belo Horizonte, por exemplo, ele fez isso. Ele já regulamentou, acolhendo a lei da liberdade econômica, e ele já criou um instrumento próprio para dispensar o alvará e a licença dessas atividades de baixo risco. Então, por enquanto, vale, de fato, essa regulamentação federal, desde que já não haja uma regulamentação em nível estadual ou municipal. Se no município já tiver uma lei dizendo que aquela atividade exige alvará, infelizmente a gente tem que cumprir a lei municipal. Ela vai se sobrepor à lei federal. Entendeu? São questões de competência. E aí cabe agora aos empreendedores... O alvará é competência municipal, né? A princípio, sim. Está falando em relação ao alvará diretamente. Ou a qualquer documento que seja de ordem municipal, né?
Exatamente. Por O quê? comentário Porque do... isso vai gerar. Desculpa, Luiz. Não, pode Isso vai falar. gerar, isso vai gerar um impacto direto, inclusive na arrecadação do município. Então, se vem uma lei federal dizendo isso aqui agora não pode mais exigir alvará, o município vai ter uma derrota muito grande, uma perda muito grande em relação ao seu orçamento. É por isso que ele tem que regulamentar o que ele vai fazer com essa regulamentação federal. Se ele não regulamentar, vale ainda o que ele colocou. Então, hoje só temos esse exemplo aí. É um exemplo maior, porque existem municípios menores que estão fazendo isso também. Mas Belo Horizonte já está dispensando para todas aquelas atividades listadas na resolução. Ou seja, é uma perca de receita também, né? Para o município. Muito Perde grande. receita e aí já viu que vai atrás de receita em algum outro emissão de documento, algum outro dispositivo. Teve um entreveiro em relação à data de início dela. Você até botou lá, Luiz, eu vou falar da vigência dela, início e fim e tal. Essa lei ela foi aprovada lá em setembro, mas um monte de ressalva e ela teve lá uma cláusula lá que o presidente foi lá e vetou, né? A principal, a primeira, né? Inclusive, que era de quando que ela iniciaria a vigência dela. Exato. Como é uma lei que intervém de alguma forma positiva, em alguns casos negativamente na economia, e ela gera esses reflexos, Luiz, que são muito além do próprio empreendedorismo, mas também competências de municípios, estados. Olha só como é que vai ficar, como é que não vai ficar. Ela realmente sofreu essa discussão inicial. Mas hoje, não tem a menor dúvida, ela já está vigente, Talvez se já está, vencer. então, gerando efeitos, né? O, a gente tem muita dificuldade em políticas de incentivo. Sabe, André? Não vou nem. Tá entrando aqui uns camaradas, amigos meus, que são da parte de finanças. E a gente tem Legal. muita dificuldade em políticas públicas voltadas para o empreendedorismo, principalmente naquilo que numerário esteja disponível, né? Que a gente tem uma dificuldade ainda grande. Se fala em, vamos pulverizar os bancos, vamos tirar monopólio, né? Se fala em várias coisas para aumentar concorrência, para não sei o quê, para que de fato comece a vir uma outra ideia. Mas não é uma coisa imediata, né, André? A gente vê que você não consegue hoje chegar num banco e ter um financiamento aprovado com tanta facilidade, porque o brasileiro por si só tem uma carga de histórica que é muito complicada ainda em relação à cultura financeira. Inclusive, esses camaradas que estão aqui, eu vi dois já aí, o Fernando e a investidor do banco, que é o Matheus, tem trabalhado muito nisso, nessa pegada de educação financeira, para que a gente possa ser um bom pagador, que a gente possa mudar esse cenário para o futuro, porque a crise do emprego é uma realidade. A gente até já conversou sobre isso, né? Não só a precarização dele, como a crise. Ele vai ficar escasso. Ou você se adapta e se educa para conseguir outros campos, ou você vai ficar daqui a pouco sem ter essa disponibilidade de emprego. O empreendedorismo vem com uma força muito, muito grande. Há quem faça críticas e tal, mas é uma realidade. A gente tem que capacitar pessoas para que, de fato, elas possam ter a atitude empreendedora. Eu vi já empresas, André, que hoje tem lá dentro do seu escopo de trabalho, fazer um horário parcial com o empregado, para que disponibilize ele para fazer uma atividade extra no outro período, entendeu? Investindo nele para que ele seja um empreendedor, porque se ele consegue ter duas rendas, ele consegue até render mais aqui no ambiente de trabalho, ele vem mais focado. Eu até estava conversando ontem com Lília, que acabou de chegar aí, Cristiano Jordão, amiga também de faculdade, sobre isso, que eu achei muito, muito interessante a ideia. Você contrata alguém, contrata o André para trabalhar comigo 4 horas, ele sabe que só tem 4 horas, ele tem que dar conta. A tendência é que ele seja mais focado e produtivo naquelas 4 horas, nas outras 4 eu estou investindo para ele ir para o empreendedorismo. Para que ele tenha uma carreira em paralelo e ele possa se sentir satisfeito com isso. Então,
quando eu vi essa lei e vi que você já vinha conversando sobre ela, eu digo, é um bom momento para a gente ir lá e vamos falar mais sobre essa lei, vamos entender. Porque tudo aquilo que seja para impulsionar essa nova atividade, que eu entendo como nova, na verdade, empreendedorismo é desde que a gente só vai mudando, fala assim modismo, mas não é modismo, fica um termo mais atual, mais presente. Mas a gente precisa investir nisso para fazer com que a iniciativa privada de fato se sobressaia e consiga. A gente tem boas ideias. Você conhecer o meu pessoal, você vai ver, eu chamo meu pessoal. Você vai ver que tem vários produtos muito bons, entendeu? Eles sabem desenvolver, eles têm a ideia, mas não tem linha de crédito, não tem financiamento, não tem uma facilidade dessa como essa legislação. Ah, eu vou montar uma empresa, tem um custo com alvará, tem um custo fixo, aí começa. E aquela quantidade de obrigações te tira do foco de gerir, porque o empreendedor é um só, cara. Praticamente é ele e ele para cuidar de tudo. Por mais que ele tenha funcionário, aí vem. Ele cuidar do funcionário, ele cuidar dele, ele cuidar das finanças, ele cuidar do negócio, ele cuidar do estoque. Ele saber se posicionar. É muita coisa, né? Para ele ainda crescer. Então, quando vem a legislação assim, que dá uma facilitada, né, a facilidade que você está falando é no sentido de reduzir obrigações. Isso. E onde vem a parte ruim do negócio? Então, a parte ruim é que os municípios eles vão ter que regulamentar o alcance dessa lista, dessa listagem, como é que vai ser, como é que não vai ser. Enquanto eles não fizerem isso, Luiz, nós vamos ter que seguir a legislação municipal, que já tem ali todos os seus procedimentos, os seus valores, enfim. Mas aí o que eu digo, Luiz, é que em relação a esse ponto do alvará, que sempre foi uma questão discutível, poxa, mas é burocracia, é custo, é uma atividade às vezes tão simples, enfim. É importante que a gente diga o seguinte, isso não impede que o município em si, mesmo regulamentando, dizendo, olha, você não precisa de alvará, isso não impede que o município também ele exerça uma fiscalização para saber se as coisas estão minimamente respeitando a legislação atual. E aí eu digo em relação à som, eu digo em questão sanitária, enfim, é uma hipótese de alguma forma, desburocratizar, mas a empresa em si ainda tem essa responsabilidade muito forte. E aí, nesse ponto, Luiz, como o município ainda tem que regulamentar, o que vira até como uma sugestão? Que os empreendedores, os microempreendedores de uma cidade, eles se mobilizem, politicamente inclusive, para poder buscar essa linha de frente junto à administração pública para fazer valer, vamos dizer assim, tudo que a nova lei trouxe. E isso, como eu disse, esbarra numa questão orçamentária. Não é simples da noite para o dia. Se ele isentar uma faixa, talvez ele tenha que ampliar valores em outra. Então já cria um desequilíbrio, há vários interesses aí em discussão. Por isso que é tão difícil a gente conseguir fazer com que as coisas caminhem para frente. Rapaz, quando você fala em se mobilizar, juntar e se mobilizar, eu tenho batido nessa tecla não é de hoje. Desde que comecei a falar do empreendedorismo, começamos a falar da feira e essas ações que vieram sequenciadas, o quanto é importante esse tipo de união, o quanto é importante mobilização, o quanto é importante que as pessoas estejam antenadas para buscar melhorias juntas. Cada um fazendo um pedacinho individual, só olhando para o seu umbigo, não traz o benefício, ou, sabe, não traz aquela força, não tem aquela mesma força de que todo mundo junto. Semana passada eu fiz uma live com uma empresa de Minas, e uma das coisas que a gente começou, essa empresa ela é uma cidadezinha de 9 mil habitantes, lá no sul de Minas Gerais, pertinho ali já de Campos Jordão por ali, mas ainda é Minas. E ela existe há 84 anos. E é uma barraca. Cara, é fantástica a história deles. E aí a cidade se tornou, André, a capital do pé de moleque. A cidade de 9 mil habitantes se transformou na capital do pé de moleque. Aí então aí amendoim é farto? Não, amendoim eu vou comprar lá em Ribeirão Preto. Aí como é que ela vai comprar? Só que a cidade se uniu em torno de um produto que
que transpassou as barreiras do regional, da cidade, do região e tal, e se tornou famoso. Aí você vai eu gosto de falar de Gramado, é uma cidade que se despontou e desenvolveu todo pela iniciativa privada. Mas se você não tiver políticas adequadas para desenvolver isso, tá, essa legislação ela é federal, mas ela só vai ser adaptada se o município fizer o ajuste, né? Ou absorver ela e impulsionar, ou fizer ajuste aonde ele está perdendo orçamento, para onde ele vai poder arrecadar e tal, enfim. Mas se eu incentivo a intenção, se eu incentivo para que o cara abra negócio, empreenda, venha fazer receita, eu posso tirar de outra fonte e tal. Tudo é discutível e tem que fazer com que as pessoas de fato se desenvolvam nesse sentido. Não dá mais para a gente ficar cada um fazendo por si, sabe? Eu vi batendo nessa tecla, enfim. Eu queria que você me falasse algum ponto que você acha muito relevante de mudança, porque não é somente em relação a esses documentos, né? A desobrigação desses documentos, né? Vamos lá. Agora, os pontos que já têm efeito imediato, né? Porque ele veio muito interessante, mas ainda precisamos, né, de Uhum. outros passos. Mas é um ponto importante, né? Aí a gente espera que alguns municípios e outros realizem. Mas outros pontos interessantes e que desburocratizam também, facilitam, é a própria ideia da carteira de trabalho digital. Já é uma realidade, né? Aquela carteira azulzinha, né? Ela já está ficando aí para escanteio. Muitas empresas já estão assinando digitalmente essa carteira, e isso também é bom para o empregado. Por quê? Porque isso fica no sistema eletrônico do governo, então ele não perde a carteira em algum momento, ou alguma rasura é feita, não. É tudo informatizado. Então isso dá segurança para o empregado e também facilita muito o trâmite do próprio empregador. A gente tem hoje, Luiz, em relação à carteira de trabalho, tem gente que tem duas, três carteiras. Às vezes perde uma carteira, tem que tirar outra carteira, e a carteira às vezes tem anotações equivocadas. Em algum momento, por um erro, ou enfim, qualquer outra situação, e aí você tem que ficar praticamente rabiscando a carteira, aquele instrumento, que é um instrumento público importante, que traz o histórico laboral do empregado, ele por vezes ele está quase que depredado. Ele não tem aí uma utilidade, né, tão interessante. Então, a carteira de trabalho é um ponto muito interessante, carteira de trabalho digital, e aí aquele número, que é o número da CTPS, e o número de série, eles perdem o sentido, fica tudo vinculado no CPF, isso também é muito interessante, o CPF como um número de ordem do cidadão, e ali em cima do CPF, a gente extrai todas as questões que Eu são perdi o importantes, que som. não faz sentido. Perdeu? Voltou? Eu perdi o som. Voltou? Voltou? Não, não Tá me estou te ouvindo? ouvindo. Alguém está Ixi. ouvindo? Se alguém puder falar pra gente aqui. Pessoal, será que fui eu que perdi o som? Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu não estou lhe ouvindo, André. Deixa eu ajustar aqui, porque de repente é um ajuste. Cecília está ouvindo. Você está ouvindo o meu e o dele também, Cecília? Então só sou eu? Luiz, acho que é contigo. Peraí, o pessoal está ouvindo tanto eu quanto você, André. Eu que não estou ouvindo. Alguma Ah, coisa aconteceu aqui comigo. Eu não estou ouvindo. tá me ouvindo? André, fica na tela aí, eu vou sair e volto. Tá Certo? bom, Eu posso sair? beleza. Acho que não. Eu acho que eu que tenho que sair, né? Você tem que desligar e. Eu continuo sem te ouvir. Pois é. Loucura. Tenta colocar um fone Eu de vou tirar repente, André e Luiz. vou voltar. Peraí. Isso. Eu já convidei ele novamente.
Essa foi uma. Deixa ele voltar. Agora você me ouve, Luiz? Agora sim, só falta te ver. Foi? Pode falar, André. Eu não tô te vendo não, mas daqui a pouco aparece. Deve ser minha internet. Deve ser minha internet que tá ruim. Bom, mas a minha voz está saindo direitinho? Sim, tá normal. Eu até desliguei aqui o YouTube. Bom, então eu estava falando, as pessoas estão conseguindo me ver? Se alguém puder responder aqui embaixo. Alguém pode mandar aqui, por favor, gente? O pessoal tá com... Alguém tá vendo André? Não, né? Eu vou te tirar e te chamar novamente. É, então tá. Ninguém tava te vendo, não. Convidei novamente. Vamos aguardar. Será que é minha internet? Vamos lá, André. Esperar ele voltar aí. Ele tá fora da live. Ah, voltou. Meus camaradas, me façam um favor, aperta esse coraçãozinho aí. Só está eu na tela. Agora ele voltou. E agora? Estou Agora tá aparecendo? Tudo ok. certo. Tá aparecendo som, tudo ok. Então, eu estava falando da carteira de trabalho digital, não é isso? Aham. Portanto, então, Luiz, mais um ponto aí interessante, porque facilita o lançamento de alguns dados importantes, enfim, até a própria segurança, né? Porque o empregado e também vinculando no seu CPF, o que facilita bastante também, Luiz, né? Pô, Porque antigamente os caras perdiam a carteira, tinha que sair de tudo quanto é empresa, pedindo anotação novamente, tirava outra, tinha que saber o número, era uma confusão danada. um transtorno muito grande, desnecessário, É, né? a digi- eu fiz agora a transferência do meu título de eleitor todo pelo WhatsApp, cara. Pelo Tá WhatsApp. vendo? Bom, e não é caminho sem volta? Caminho sem volta. Então, a, a carteira de trabalho já era para ter sido há muito tempo assim. Tentaram fazer aquela carteira verde, ela não vingou muito, né? Aquela ali não deu muito certo. Mas a digital, excelente. Sim, e também tem um outro ponto importante, Luiz, que é em relação ao e-social. É uma plataforma de lançamento previdenciário, trabalhista, ali, de administração da folha, né? E muito Uhum. criticada pelos empreendedores. Então, constou na lei que o e-social ele vai ser extinto e que o sistema ele criaria um sistema, e que a administração criaria um sistema mais simplificado, né? Então, ainda é uma promessa, porque ainda não foi criado esse sistema simplificado, mas já consta na lei e a Não é previsão é muito de 2020. explicado, né? Isso aí é uma outra polêmica, né? Porque querem mudar, mas não diz para quê e nem como, né? É, Assim precisa é ainda da fácil, regulamentação. assim é fácil legislar, né? Faça lá uma MP. Porque essa ideia de acabar com o social já estava desde a MP, né? Sim, e aí foi Eu convertido em já vi lei. alguns empresários sonhando com essa ideia de acabar com o social, que foi um tempão de treinamento, fazer que as pessoas se adaptassem. Ainda nem todo mundo se adaptou, é uma coisa que está ainda. E de repente já vai acabar para criar outro, espero que não seja nos mesmos parâmetros, né? Mas que tinha uma ideia bacana, tinha uma lógica bacana, o e-social, que era unificar tudo. Só Sim, que as empresas não estão preparadas, cara, né? A gente bate de novo naquela ideia que as pessoas não estão qualificadas adequadamente ainda para pegar um sistema complexo. Porque ele nem é essas. Ele é criticado e tal, mas olha a quantidade de segurança que você tinha lá dentro. Porque na hora que você exato. coloca a informação, todo mundo está sabendo, e aí o nível de comunicação era interessante. Mas.
vamos nos adaptar à nova realidade quando ela chegar. É o que todo mundo espera, né, Luiz? É. Deixa eu Existe te um outro ponto. falar. Pode falar. Desculpa, Não, pode te falar, fica à cortei. vontade. Não, Não, um fica. outro ponto importante, aí também ainda dentro do direito trabalhista, é em relação a ponto, a folha de ponto. E a legislação trabalhista, então vigente, né, antes da liberdade econômica, ela exigia que empresas que tinham mais do que 10 funcionários, elas registrassem a folha de ponto desses funcionários. Hoje, pela nova lei da liberdade econômica, subiu para 20 funcionários. Então, quem tem mais do que 20 funcionários tem que registrar a folha de ponto, porque senão pode sofrer uma penalidade administrativa, pode ser multado, pode ser fiscalizado. E quem tem menos do que 20 funcionários, e aí acredito, Luiz, que uma boa parte das empresas, né, do país, né, menos de 20 funcionários, então elas não precisam registrar a folha de ponto. É um ponto, Luiz, importante, porque também desburocratiza de certa forma. Mas, para nós que estamos acostumados com a justiça do trabalho, a gente continua sugerindo que as empresas continuem formalizando o ponto, porque amanhã pode haver discussão. Tem hora extra, não tem? Que hora chegou, que hora saiu? Com a folha de ponto devidamente assinada, a gente não corre esse risco. Então é aquela coisa, do ponto de vista administrativo, beleza, eu tenho menos do que 20 funcionários, eu não preciso de ponto. Mas e se amanhã um desses empregados, por exemplo, resolve entrar com uma ação na justiça? Eu não tenho nada para poder apresentar, para comprovar que ele trabalhava dentro da jornada que foi estabelecida. E aí vai ser prova testemunhal, e aí a mensagem pelo WhatsApp, enfim. Então, por uma questão de segurança, é melhor manter o registro dos pontos. E aí a pessoa perguntou, essa folha de pontos fica quanto tempo arquivada? Olha, eu sugiro que ela fique pelo menos uns 5 anos arquivada. Por quê? Porque uma pessoa, quando entra com uma ação na justiça, ela tem direito de entrar com essa ação em até 2 anos do fim do contrato de trabalho e ela pode buscar 5 anos para trás de discussões. Então, vamos supor que um empregado seja mandado embora hoje. Ele tem a possibilidade de discutir questões de até 5 anos atrás. Então, de repente, ele pode dizer que lá em 2017 ele fazia 2 horas extras por dia. E, de repente, tem uma testemunha que possa comprovar, enfim. Se a empresa tem uma folha de ponto correta, né, feita da forma honesta e seguindo também minimamente com a assinatura do empregado, enfim, né, um documento, como a gente diz, idôneo, né, não é um documento pela metade, a empresa não vai ter grandes problemas em relação a isso. Então, folha de ponto é bom guardar. É bom É, fazer e é bom guardar. é bom fazer, é bom guardar e é chato pra caramba, dá trabalho. Eu acho que já deveria ser repensada aí uma forma de, mesmo tendo lá o digital, você colocar o dedinho lá e tal, mas aquilo tem que ser apurado, enfim. E agora então, com a possibilidade do camarada ser só horista, né? Ele vai lá e faz tantas horas, outro dia tantas horas, assim, vai. Eu acho que já deveria repensar isso aí lá para frente e começar a mudar esse cenário também. Mas é muito bom saber que já há uma possibilidade de uma redução aí na obrigação de registro, né? De registro. Exatamente. Mas que, como é, seguro morreu de velho, então eu concordo com você. Ainda hoje, como ela é ferramenta para uma ação, então é melhor que a gente faça, registre, guarde, e dentro desse critério aí do período. Nesse aspecto, André, eu concordo com você em relação a gente ser ainda conservador, porque não tem uma outra. Quando fazia folha de pagamento, eu era muito. Eu otimizava o máximo que eu podia, mas todos os documentos que eram obrigatórios, assim, para me precaver para um processo trabalhista, guardava tudo. Faz Bobagem, falta, né? coisas que. Não. Tem muita coisa que eu não guardava, mas a folha de ponto, ali os registros de pagamentos e tal, tudo eu guardava. Mesmo estava tirando a ficha financeira e tal, mas eu guardava, enfim, porque tinha assinatura, tudo que assinasse, eu guardava.
E os comprovantes de recolhimento, né, dos encargos para constar que o nome do camarada estava lá, e enfim. Que são eu acho que são as causas mais. São os que nos trazem maior índice, né, de reclamações, né? Os motivos de maiores reclamações são esses. É hora extra, é um feriado, é uma coisa e tal. Então, nós temos o benefício da CTPS e o benefício esse aí da folha de ponto, mas que, de fato, é sugerido que a gente não abra mão ainda, né? Você tem menos uma dor de cabeça, porque eu não posso tomar uma fiscalização que vai me exigir, cadê? Não tenho. Mas é importante que se tenha para evitar um problema futuro. Ponto. Basicamente por essa questão. E aí, como você bem disse, Luiz, não existe ainda uma outra forma de medir o tempo que foi desempenhado de trabalho por parte do empregado. E ainda nós temos, né, uma legislação com jornada de trabalho, as pessoas têm que respeitar, porque senão podem ser responsabilizadas. E realmente, Luiz, há muitos e muitos casos na Justiça do Trabalho pleiteando horas extras, como também pagamento de verbas rescisórias que não foram feitas ou foram feitas com atraso. Então, assim, são aqueles tipos de ações campeãs, né, em ocorrência na Justiça do Trabalho. E acredito que nenhum empreendedor vai querer... um outro documento importante, ó, a ficha de EPI, né, os equipamentos de proteção individual. E aí, não só a entrega do EPI, mas também o treinamento de que esse empregado recebeu. E aí, Luiz, olha só como as coisas vão surgindo. Me lembrei até de um ponto importante, que não tem necessariamente a ver com a liberdade econômica, mas que nesse momento é fundamental. Hoje em dia, todas as empresas precisam de EPI. Qual que é o EPI? É máscara. É a máscara de proteção. Então não basta também entregar a máscara para o empregado. Tem que explicar como que usa, entendeu? Tem que fiscalizar para ver se está usando, porque amanhã ele pode vir a ser acometido pelo coronavírus, pode alegar que isso foi em decorrência do trabalho, numa atmosfera de pouca proteção, de vulnerabilidade, e a empresa ainda sofreu uma ação na justiça. Enfim, surgiu aqui agora, acho que não podia perder a oportunidade. Quando Harold. Quando ele faz esse comentário, ele já fez um outro sobre o engenheiro de segurança definir lá o grau de risco da empresa. É aquele grau de risco que a gente está falando em relação ao grau de risco para essa lei. O grau de risco que o engenheiro de segurança define, que é o de risco a acidente de trabalho e tal, né, é o mesmo grau de risco pelo qual se refere a lei de liberdade econômica? Não, é diferente. Esse risco que é averiguado pelo engenheiro de segurança, ele é o que diz respeito a uma eventual insalubridade no ambiente de trabalho ou periculosidade. Por exemplo, um agente nocivo, poeira, odor, ou, por exemplo, um ácido que seja cancerígeno, enfim. Esse risco que é colocado na lei da liberdade econômica é tão somente como requisito para o alvará. Então, na verdade, é uma tabela objetiva, fixa, que vai dizer, são atividades de baixo risco. Essa. Não importando, portanto, se na prática a atividade não é de alto risco, ou de baixo risco, ou de médio ou de alto risco. Então, são campos diferentes. Entendeu, Luiz? O Adriano está fazendo um comentário aqui sobre nessa situação que os empresários estão alegando força maior, futuramente os processos trabalhistas vão aumentar. Ele não está fazendo pergunta, né? Ele está afirmando. É muito relativo, né? Garantir que irão aumentar, porque é minha impressão, André, ou os processos trabalhistas hoje estão em menor quantidade. É devido ao fato de ter muita gente fora do mercado, ou ainda está na mesma intensidade as reclamações? Olha, Luiz, com a reforma trabalhista, houve uma queda abrupta, talvez até por um medo da nova legislação, enfim. Tudo que vem de novo, as pessoas, no primeiro momento, elas tendem a dar um passo para trás, né? Então, quando saiu a reforma trabalhista, no final de 2017, a gente viu aí as ações trabalhistas despencarem. Nesse momento, como as coisas vão se assentando, como os entendimentos vão se consolidando, os pontos de divergência da própria lei também
já vão sendo discutidos, vão sendo pacificados, a tendência é voltar a subir. Mas, no contexto econômico e social que a gente vive de informalidade, isso também gera um reflexo direto na justiça do trabalho, porque essas pessoas, se elas não estão lá buscando o reconhecimento, né, da relação de emprego, por exemplo, não foi feita na época, como a assinatura de sua carteira, 13º e férias, aí elas não estão na justiça do trabalho. Então, nesse momento, na pandemia, e especificamente nesse momento que a gente está vivendo, Luiz, eu já tenho observado um aumento muito vertiginoso de processos, exatamente por conta da quebra dessas empresas. As empresas não aguentam ficar tanto tempo sem operar, tem decretos que suspendem atividades, elas estão demitindo. Então, assim, nesse momento, a gente está tendo aí uma onda de demissões muito forte, como aconteceu ali mais ou menos em 2014, 2015 também, que foi um período de crise forte no país. E acredito ainda, Luiz, que a crise ainda nem chegou. Eu acho que ela ainda vai chegar. Eu acho que isso a gente vai discutir ainda lá naquele outro grupo, porque eu tenho uma opinião sobre isso, sabe? Eu tenho uma opinião, principalmente para o dentro do mercado de Macaé, que está todo mundo em volta de basicamente de um único cliente, né? Então tem umas ideias aí. Umas ideias não, porque eu vivi 22 anos dentro dessas empresas. Então, estou acostumado com algumas coisas e eu tenho uma opinião sobre isso. Além da carteira, da folha de ponto, você aponta algum outro benefício? Aponto. É social, né? Tem Você um falou E-social social também. como benefício, não foi? Benefício, com certeza. A extinção dele é um benefício. Agora, a não ser que venha um E-social 2. Aí não vai Sim. ser benefício. Né? Aí, como a gente não pode, nos dias de hoje, acreditar que dias melhores assim vem com tanta facilidade, né? Porque nada é aquela máxima, nada tão ruim que não pode piorar, a gente fica logo assim. Mas enfim, espero que de fato, porque eu gostei da ideia do e-social. Talvez ele não tenha a funcionalidade devida, né? Mas a ideia de unificar, lembra quando fizeram a super receita, que ia ser um negócio todo fantástico? É bacana. E sendo tudo pelo CPF. Exatamente. Mas existe um outro ponto também interessante, que eu tenho até que explicar primeiro o que significa o termo, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Essa lei ela regulamentou melhor essa matéria, que é uma matéria importante. O que significa isso, Luiz, assim, de uma forma geral? A empresa, em regra, ela tem o seu patrimônio distinto do patrimônio do sócio. A empresa responde pelo seu patrimônio, com o seu patrimônio, e o sócio responde com o seu patrimônio. São pessoas distintas, a pessoa jurídica e a pessoa física, elas não se confundem. Então, a princípio, quando uma empresa ela é acionada na justiça, a depender da matéria que for tratada, a empresa vai responder com o patrimônio dela. Ponto. Ela não vai furar o patrimônio do sócio, mas há hipóteses em que essa personalidade jurídica ela é desconsiderada. E é por isso que é o nome desconsideração da personalidade jurídica. São casos específicos em que o juiz ele vai quebrar essa proteção da empresa em relação ao sócio e vai atingir o patrimônio do sócio. E o que essa lei fez? Ela foi, na verdade, foi regulamentar melhor quais seriam os critérios necessários, Luiz, para que haja essa quebra, para que ela não seja uma quebra realizada sem muitos critérios objetivos, para que não fique tanto ao livre-arbítrio e crie também um cenário de insegurança, querendo ou não, porque se eu constituo uma empresa, a princípio uma empresa responde por ela, né? Ela tem o seu patrimônio, ela tem as suas frentes, e eu me mantenho afastado dessa responsabilização. Mas nessas hipóteses, o que a lei fez? Ela criou, na verdade já existia uma regulamentação no Código Civil, enfim, mas ela explicou melhor o que isso significa, de que forma isso se dá, enfim, isso foi um ponto importante, porque basicamente o empreendedor ele tem agora um conhecimento, uma consciência maior dos seus limites enquanto empresário. Então isso é um ponto importante. Para você quebrar essa personalidade jurídica, ou seja, para você desconsiderar
a empresa e atingir o patrimônio do sócio, você precisa, Luiz, de comprovar ou o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. E aí, o que seria então desvio de finalidade e confusão patrimonial? Ou confusão patrimonial? Desvio de finalidade, Luiz, seria a hipótese, por exemplo, de uma empresa se valer de outras empresas, ela abre uma empresa, fecha a empresa, abre outra no dia seguinte, e abre outra, e abre outra, e abre o nome do irmão, e fecha, para tentar fraudar os credores, para tentar prejudicar, eventualmente, as pessoas. Então, na verdade, ela abre uma empresa, mas a finalidade da empresa nunca foi desempenhar a atividade. Foi, de repente, frustrar um credor, frustrar outro credor, ou agir de forma ilícita. Eu abro uma empresa de um segmento X, mas opera uma atividade completamente diferente. Então, isso, aos olhos da justiça, é um indício de abuso da pessoa jurídica. Opa, calma aí, você quer exercer a sua atividade, mas qual que é a sua finalidade? Qual que é o seu objeto social? É esse, aquele. Se você começa a fugir do seu objeto social, você pode cair nessa armadilha do desvio de finalidade. Eu não estou me utilizando da empresa para agir na sua finalidade precípua. Eu estou buscando outros subterfúgios exatamente para praticar questões ilícitas, para prejudicar os outros. Então, isso foi bem caracterizado na empresa, na desconsideração. E o outro ponto seria a confusão patrimonial. E esse, Luiz, eu acho que é o grande campeão de ocorrência nas empresas. O que é confusão patrimonial? É você basicamente não saber distinguir o que é patrimônio da empresa, o que é patrimônio pessoal. Há uma confusão. Por vezes, a pessoa física não tem nada, ela coloca tudo em nome da empresa. Ou a pessoa jurídica não tem nada, coloca tudo em nome da pessoa física. Ou a pessoa ela usa o cartão, por exemplo, da empresa para pagar suas contas. Enfim, e aí cria essa confusão generalizada que você não consegue saber o que é prolabore, o que na verdade é lucro, o que é um gasto da empresa, o que é um gasto pessoal. E isso, infelizmente, essa ingerência, ela pode gerar essa desconsideração. Então, ela é muito prejudicial. Não só para o negócio, né, Luiz? Que aí você vai dizer muito melhor do que eu, essa confusão, mas ela também tem um efeito jurídico muito importante, que é você, por exemplo, ter que responder com o seu patrimônio de sócio, né? Então, o que a lei fez foi explicar melhor o que é confusão patrimonial e o que é desvio de finalidade, e o efeito que isso pode gerar na vida do empresário. Rapaz, eu não digo das grandes, né? Média e grande, eu acho que já tem uma separação bem interessante. Mas as micro e pequenas, eles ainda são muito... vivem muito dentro dessa confusão. Essa confusão, então, é muito comum. E é muito interessante que as pessoas se apropriem desse entendimento, aprendam sobre a sua legislação para evitar entrar em problemas futuros, né, digamos assim. Porque na hora que eu entrar, até um funcionário que colocar lá, fizer uma reclamação, ele pode entrar com esses argumentos todos, né? Então, Luiz, pode falar. nesse ponto, aí é importante salientar. Essa ideia do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, como um requisito, né, ou um ou outro, são para as relações igualitárias, ou seja, uma empresa com outra empresa, entendeu? Situações em que não há uma discrepância entre as partes. No caso do direito trabalhista, aí, por isso que quando eu comecei a falar da desconsideração da personalidade, você já foi me olhando com uma cara diferente. Em relação ao direito trabalhista, se eu ativar a empresa e a empresa não tiver dinheiro para pagar, automaticamente eu já vou nos bens do sócio. Entendeu? Tudo bem. Não muda. Agora, situações igualitárias, ou seja, não é empregado e empregador, entendeu? Uma situação igualitária entre empresas, como a gente diz, uma relação empresarial. Aí você só consegue atingir o patrimônio do sócio se você conseguir, de fato, demonstrar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Isso também, Luiz, num certo ponto, é bom para a empresa, porque ela também consegue gerir o seu negócio com fornecedores, parceiros, sabendo mais ou menos onde ela está pisando, quais os limites que ela tem. E sabendo que amanhã, se ela fizer tudo direitinho, ela não vai ter que pagar com o patrimônio do sócio.
entendeu? Pelo menos não naquela relação. Por exemplo, uma relação com o fornecedor, tá? Situação de igualdade mínima, né? Um estabelecimento de uma igualdade. Agora, em Muito tempo situações de de contratos, né? desigualdade, não. Fecho meu contrato, não cumpro por algum motivo, e aí vão ser acionados na justiça, sociedades e tal, entre empresas, consórcios e tal, né? Desqualificar um ou outro. É uma proteção, né? Ah, mas a lei é para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho dele, né? A Qualquer lei é tamanho de empresa. generalizada, né? Não... Inclusive, aí é importante até pontuá-lo isso. O empresário individual, do ponto de vista jurídico, ele é como se fosse a própria empresa. Então, próprio... eu nem preciso quebrar, eu nem preciso desconsiderar a personalidade jurídica. Já há uma confusão patrimonial por si só, independentemente de haver, entendeu? Essa confusão. É como se fosse um comerciante legalizado. Então, nesse caso, ele já responde com o patrimônio pessoal, a não ser que ele forme, por exemplo, uma EIRELI, né, uma sociedade individual, que até nisso a nossa legislação, nosso direito é estranho, né? Uma sociedade de uma pessoa só. Mas nessa sociedade de uma pessoa só, também há uma distinção. Patrimônio da empresa, patrimônio do sócio. E isso é muito importante, Luiz, para que as pessoas possam empreender, saber que a empresa responde por ela e que isso não vai ser quebrado em algum momento, a não ser que eu haja de forma ilícita, entendeu? Ou que eu não cumpra com obrigação em relação ao empregado. Nessas duas hipóteses, esquece. O papo está excelente, mas o nosso tempo está chegando ao fim. E ficou algum ponto ainda para a gente discutir? Um último ponto que eu podia trazer, Luiz, assim, só para fechar, dois, na verdade, mas são rápidos. Em relação à digitalização de documentos, informatização, tanto na junta comercial, cartórios, enfim, isso também está previsto na nova lei. Então, há agora um incentivo para que, tanto em âmbito público quanto em âmbito privado, as empresas, enfim, as instituições públicas, elas busquem uma ideia de informatização maior, entendeu? E que esse documento informatizado, esse documento já digital, ele tenha validade jurídica. Eu não preciso ficar guardando aquele documento. Então, nós temos hoje aí opções interessantes. Inclusive, no meio da pandemia, Luiz, há a questão até do divórcio por chamada, o divórcio consensual no cartório, por videochamada, e é lavrado também uma certidão digital, entendeu? E essa certidão tem validade, tem um número de ordem que você pesquisa para saber se ela é autêntica ou não, enfim. Então é um incentivo para diminuir gastos também com papéis. Então esse é um ponto importante. E um outro ponto também muito interessante, Luiz, seria o que a própria lei tratou como abuso regulatório, ou seja, aquelas hipóteses em que o Estado acaba intervindo demais, e aí ele acaba dificultando, na verdade. E aí o abuso regulatório, na verdade, ele traz aí várias nuances, várias ideias. Por exemplo, o Estado criar uma reserva de mercado para uma empresa específica, ou exigir um aparato técnico para poder desempenhar algum tipo de serviço, ou se colocar contrário a, por exemplo, uma informatização de um setor. Então, esse é como se fosse um norte, um princípio que tem que ser usado hoje por todos os administradores no sentido de informatizar ao máximo e diminuir essa intervenção excessiva que gere gasto excessivo. André, eu quero agradecer demais a sua participação. Foi excelente. Estou bem feliz. Vai ficar salva essa live lá no canal do YouTube Inspiração Coruja. O Instagram vai derrubar a gente agora, André, e a gente vai estar lá no feed, no IGTV. Meu caro, muito obrigado. Outros bate-papos desses a gente vai fazer e a gente vai trazer outros temas bacanas. Obrigado a todo mundo que participou. Com certeza, Luiz. Um abraço. Muito obrigado e um abraço.